dia do culto de Pentecostes, na verdade era para eu falar sobre esse dia, mas eu achei que não tinha condição de misturar. E foi bom não ter misturado, porque Deus tinha algo específico para falar naquela noite. Mas hoje nós vamos falar de mais um personagem bíblico que nós podemos aprender sobre o Deus que age, o Deus nos dias comuns. E hoje nós vamos falar de Noé. Quem já ouviu falar de Noé aqui? Todos nós já ouvimos. Todos nós já ouvimos. E é interessante que toda vez que fala de Noé, a primeira coisa que nós pensamos é sobre a arca e sobre o dilúvio. Por mais que a gente não saiba os detalhes, a gente sabe que Noé é aquele cara que fez a arca porque ia ter um dilúvio, amém? Mas se eu pedisse para vocês falarem detalhes dessa história, quem conseguiria? Com certeza aqueles que costumam estudar um pouco mais e não só saber o resumo da história ou a moral da história. Então, nessa noite, dando continuidade a essa série, eu quero falar, e o tema dado para poder ministrar sobre Noé é: quando Deus diz que vai chover, chove. Quando Deus diz, vai chover, chove. Mas antes de nós falarmos dessa ação de Deus, ou o que nós podemos aprender sobre esse Deus dos dias comuns, eu queria poder falar para vocês alguns detalhes dessa história. Toda vez que a gente lê a palavra com mais detalhes, nós começamos a entendê-la melhor, nós gravamos melhor, e nós conseguimos colocar em prática melhor aquilo que essa história está querendo nos dizer. Às vezes nós temos o hábito de ler a Bíblia assim corrido, e não nos atentamos a detalhes, porque quando nós vemos os detalhes, aumenta a glória de Deus. Quando nós vemos os detalhes da história bíblica, aumenta nosso olhar diante de Deus. Nós conhecemos melhor a Deus. Nós vemos que Ele é muito mais do que a gente sempre pensa. Então eu queria poder falar um pouco sobre alguns detalhes que talvez muitos de vocês já possam conhecer. Mas para que você some esses detalhes todos e veja não só o que nós podemos aprender da história, mas também o que nós precisamos nos alertar por conta dessa história. Porque esse livro aqui, ele não é um livro de apenas conhecimento. Ele é um livro de ensinamento. Ele é um livro de transformação. E ele é um livro profético. Ele fala de ontem, ele fala de hoje e ele fala de amanhã. E é por isso que nós precisamos nos atentar. Porque muitas coisas que são ditas nessa palavra é só um anúncio daquilo que ainda vai acontecer. E às vezes nós achamos que falar dos fins dos tempos, ou falar de coisas que vão acontecer, deve estar tudo em Apocalipse. E não. Porque muitas coisas que estão acontecendo hoje, já estão em Gênesis. Já estão em Gênesis. Então, por isso que nós precisamos aprender a ler a palavra e poder tirar mais dela, para aprender mais dela, para amadurecer mais nela. Porque a gente sem comida enfraquece. E o crente sem Bíblia adoece e se desvia. Porque fica fraco. Amém? Eu não vou ler o texto todo sobre a história de Noé, porque é longo, então eu não quero me alongar, mas eu quero que você faça isso. Eu não sei o que eu leio no meu devocional, estou meio perdido, então eu vou te dar uma lição de casa para essa semana. Eu quero que você leia Gênesis 6, 7 e 8. E aí você vai se apropriar mais da história de Noé, da história do dilúvio, o que aconteceu antes, durante e depois. Até o 9, na verdade, você pode ler. E aí você vai ver muitos detalhes que às vezes a gente deixa passar e esquece. Amém?
Eu queria que nós orássemos. Já oramos, já cantamos. Mas não precisa, Deus já não está ouvindo. Mas eu quero, através dessa palavra, e todas as vezes que vocês ouvirem qualquer ministração, eu aprendi a orar sobre isso, pedindo ao Espírito Santo que, primeiro, nos faça ouvir. Porque às vezes nós estamos olhando para quem está falando, mas não estamos ouvindo. A segunda coisa, que nós possamos entender. Porque não adianta você só ouvir falar e não entender. Em terceiro, nós precisamos gravar, memorizar. Porque não adianta nós chegarmos aqui e ensinarmos tantas coisas da palavra e a hora que você sair ali da porta, você esquecer tudo. E, por último, nós precisamos colocar em prática. Então, nós precisamos ouvir, entender, memorizar e colocar em prática. E é essa a oração que eu quero fazer agora para cada um de nós. Você pode fechar os seus olhos? Pai, nós te damos graças pela liberdade que nós já tivemos de adorar ao Senhor com os louvores, de adorar ao Senhor com os dízimos e ofertas, de adorar ao Senhor homenageando aqueles que servem a sua casa. E agora, Deus, nós vamos estar no tempo de ouvir a tua palavra, de ouvir a tua voz. Que não seja eu, mas seja o teu Espírito que fale através de mim. Nada é sobre mim, tudo é sobre o Senhor. E eu peço, Espírito Santo, que neste momento o Senhor possa tirar todos os tampões que possam impedir os seus filhos de ouvir. Que o Senhor possa trazer, ó Deus, todo o entendimento necessário, que é o teu Espírito quem dá. Que o Senhor possa trazer a memorização a cada mente e coração, para que a palavra não se perca. E acima de tudo isso, que o Senhor possa, com todas estas coisas, nos ajudar a colocar em prática, para que o teu nome seja glorificado e as nossas vidas cada vez mais transformadas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Quando nós lemos a história de Noé e a história do dilúvio, nós deveríamos fazer algumas perguntas para poder entender. Eu não sei se o Bruno faz isso, mas deve fazer. Todo mundo que estuda costuma fazer. Começa a conversar com a Bíblia. A gente começa a perguntar, e aí por isso que a gente vai procurar na Bíblia, na concordância, e agora na facilidade do IA, que responde tudo, apesar que você deve prestar atenção, que às vezes eles dão uma bugada. Então ele te orienta, mas você vai lá depois ver se está certo mesmo, para que não possa ter uma informação errada. Até porque ele nunca vai dar uma direção só, ele vai colocar de forma geral do que está gravado lá na memória. Nem sei de onde saem as informações tão rápidas. Eu não sei vocês, mas eu fico tão assustada. Porque você faz qualquer pergunta. Gente, qualquer pergunta. Eu já fiz várias perguntas para o IA para ver se ele não sabe. Entendeu? A única coisa que talvez ele não vai responder é o número da Mega Sena, né? Mas também não pergunto. Mas tudo que pergunta, e não é o fato dele responder, mas a rapidez que responde, eu falo, gente, como que consegue tão rápido? E na hora que está acabando o que você perguntou, ele ainda sugere algumas coisas se você quer mais informação. Se você quiser saber mais sobre isso, eu também posso te responder. De verdade, eu acho que isso revela que eu estou ficando mais velha, porque me assusta. Mas é a tecnologia, Deus deve estar nisso também, usado de forma correta, então está tudo bem. Então vamos fazer algumas perguntas sobre essa história. Por que Deus quis mandar o dilúvio na terra? Porque, de repente, nos dias comuns da humanidade, Deus resolve fazer o dilúvio, mandar o dilúvio. Será que ele não tinha nada para fazer? Está muito chato. Dias e dias comuns passando. Vou fazer uma coisa para agitar. Estou querendo mudar um pouco a história. Não, Deus não fez isso. Até porque tudo aquilo que ele criou, ele se alegrou e disse que era bom. Mas na verdade não foi o erro e nem o que ele fez que não era bom. Mas foi a permissão de nós, ou de Adão e Eva, que permitiram que o pecado viesse. E por conta do pecado,
muito do que era bom se tornou ruim. E exatamente o motivo de Deus mandar o dilúvio na terra foi porque a humanidade se encheu de violência e maldade. Estava se construindo uma geração totalmente corrompida e uma geração totalmente longe de Deus. Alguma semelhança para os nossos dias? Muita violência e maldade e corrupção, a geração corrompida e o distanciamento de Deus fez com que Deus fizesse essa palavra e dissesse a Noé: eu vou destruir tudo aquilo que eu construí, para que possa dar um fim nessa maldade e nessa geração corrompida. Outra pergunta. Tudo bem, Deus não estava tolerando mais o que estava acontecendo com a terra. O seu coração estava totalmente entristecido. Mas aí, por que ele escolheu Noé? Gente, era muita gente. Como que no meio daquelas multidões de pessoas, ele escolheu Noé? O que é que Noé tinha de tão bom? Será que ele era o mais alto? Será que ele era o mais bonito? Será que ele era o mais rico? Será que ele era o mais inteligente? Não. A Bíblia diz que Noé encontrou favor aos olhos do Senhor, porque ele era um homem justo, íntegro, obediente e, principalmente, ele andava com Deus. No meio de uma geração corrompida, havia um homem que era justo, íntegro, obediente e andava com Deus. É engraçado que às vezes a gente fala que Deus olha para a terra e procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e verdade. E eu creio que constantemente Deus faz isso. Olha para a terra e sai à procura dos seus verdadeiros adoradores. Será que se Ele chegar aqui e passar o olhar sobre a nossa vida, Ele vai achar em nós homens e mulheres íntegro, justo, obediente e que anda com Deus? Foi assim que Noé achou favor aos olhos de Deus. Você sabe quantos anos Noé viveu? 950 anos. É tempo para dedéu. A gente nem sabe o que é 950 anos. E é interessante que ele não é só citado lá em Gênesis. Foi um homem tão marcante na história que lá no Novo Testamento também se fala dele. Lá em Hebreus 11, 7, fala que ele foi um dos heróis da fé. Lá em 2 Pedro, fala que ele era o pregador da justiça. Então não foi um homem importante para aquela época, não foi um homem marcante para aquela época, mas ele não foi só do Antigo Testamento, no Novo ainda se falava de Noé. E nos nossos dias, continuamos a falar de Noé. Então, é um homem que repercutiu a história, passou de geração em geração, deixando um legado, deixando uma história, deixando um exemplo. Aí você pode pensar assim, bom, se Deus chamou Noé para fazer algo tão específico, se Ele tinha olhado a humanidade, ia destruir tudo por conta da corrupção, então era um homem incrível, e que nem serve, porque normalmente a gente fala que os homens e as mulheres da Bíblia servem de exemplo para nós, certo? Mas não dá, né? Alcançar o nível de Noé, não dá, porque ele foi demais, e na verdade não, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, um homem que estava sujeito a acertar e a errar, um homem que trabalhava, um homem que tinha esposa, um homem que tinha filhos, um homem que tinha noras, e com certeza todos os problemas que nós temos nas nossas famílias, nas nossas gerações, nos nossos relacionamentos. Você já imaginou Noé com os seus filhos e as suas noras, quando se havia naquela geração ninguém aceitando o que estava acontecendo e aquilo que Noé estava pregando? Você imagina o que os pais das noras de Noé deviam estar falando? Coitado, hein, filho? Você arrumou um sogro doido, hein?
Pelo amor de Deus, olha onde você foi enfiar, minha filha. Aonde eu estava com a cabeça que eu dei minha filha para o filho de Noé. Um homem maluco. Então era com certeza uma família como outras. Mas havia um homem ali naquela família que andava com Deus. Mas também era sujeito à fraqueza humana. No entanto, que diz que depois do dilúvio, Noé plantou uma vinha e começou a produzir vinho. E uma certa vez, eu acho que a produção de vinho devia ser tão boa dele, vinho puro, que ele exagerou e se embriagou. E nós sabemos que a pessoa que se embriaga perde o sentido, a noção, o senso da sua vida. E por conta dele ter excedido em sua bebida, ele ficou nu na tenda. E aí se expôs. Aquele que era respeitado pela família, deu espaço à fraqueza humana, que todos nós poderíamos ter, e com isso ficou exposto. E por ficar exposto a isso, ele trouxe um grande problema para a sua casa. Então nós começamos a entender que às vezes nós que fazemos parte de um clã, nós que fazemos parte de uma família, nós somos responsáveis pelo nosso testemunho, porque às vezes uma ação que nós fazemos, nós podemos prejudicar ou trazer confusão para a nossa família toda, porque nós não somos sozinhos. Aí você vai falar assim, mas eu sou sozinha. Então, por exemplo, minha sogra não é sozinha, ela está morando sozinha. E orem para que ela venha para São José dos Campos, porque está uma teimosia, ela não larga aquele Rio de Janeiro, a gente insiste. Aí, ó o filho falando. Só tem um filho, mas ela está lá, fala assim, eu sou sozinha, vou fazer o que eu quero, ninguém está me vendo, não vai atingir ninguém. Não vai atingir minha sogra? Claro que vai atingir. Ela é presbítera, pastora, reverenda, segunda, quase quarta pessoa da divindade, sei lá, tem tanto título. Ela já tem tanto título, 3 faculdades, tem não sei o quê, um monte de coisa. Mas se ela fizer qualquer coisa, a mesma coisa se ela estiver lá sozinha, ela não só atinge o filho e os netos, mas com certeza vai atingir toda uma igreja que olha para ela e que vê o seu testemunho. Você entende que a fraqueza humana às vezes faz com que a gente dê vazão, e por conta das nossas fraquezas, nós às vezes trazemos problemas àqueles que estão ao nosso redor. Então, se Noé também teve essa fraqueza, então nós também podemos ser como Noé. Não na fraqueza, mas em andar com Deus. E Ele achar graça em nós. Não pela fraqueza que cometemos, mas por não mais cometer andando com Deus. Então, Noé, sim, ele era um homem sujeito às mesmas coisas que nós, mas ele tinha um segredo, ele andava com Deus. E quem anda com Deus erra menos. Quem anda com Deus abençoa mais. Quem anda com Deus ouve mais. Quem anda com Deus se protege e é protegido. Quem anda com Deus abençoa. Quem anda com Deus traz paz e não confusão. Outra pergunta. Quanto tempo durou a construção da arca? Gente, Noé não era um cara, um engenheiro, eu nem sei quem é que constrói isso, arca, navio, é engenheiro? Os fazedores de barco, é engenheiro, Dudu? Noé não era engenheiro. Noé não tinha nem material de construção. Noé não trabalhava nessa área, mas aquele que o chamou é fiel para capacitar. Então, Deus o chamou para construir uma arca de madeira imensa, deu todos os detalhes, disse que era para poder ele, nesse primeiro momento, quando construiu a arca, ele disse, uma coisa era certa, eram os animais, que iriam entrar, tanto os casais, como aqueles 7 puros, e aí essas histórias que vocês têm, que eu não vou entrar nesse detalhe. Os animais já estavam certos, e Deus mesmo selecionou, e eles mesmos foram para a arca, quando chegou o momento.
E Deus também, lógico, falou para que os seus filhos de Noé, mas a sua esposa e as noras, porque seriam eles que dariam continuidade, até mesmo por conta da idade de Noé. Você sabe quantos anos Noé tinha quando gerou os seus filhos? 500 anos. E quando começou o dilúvio, 600 anos. Outra coisa que a gente aprende com isso, não é sobre idade, é sobre chamado, é sobre obediência, é sobre ouvir e coragem de responder. Então Noé, ele foi chamado para construir, recebeu todas as instruções de Deus, como deveria ser. Mas não demorou 120 dias, demorou 120 anos para que a arca fosse construída. É engraçado e é gostoso quando a gente lê a palavra e vê como Deus trabalha em todas as coisas fazem sentido. Deus mandou o dilúvio por conta da perversidade humana. A arca demorou 120 anos para ser construída. Naquele período, como Deus se aborreceu com a humanidade, Ele disse que ia reduzir a idade dos homens a 120 anos. Não iriam mais viver 900, 800, 600 anos. 120 anos. Sabe o que a gente aprende com isso? 120 anos é o tempo de alerta. É o tempo que Deus nos dá antes de qualquer julgamento. Deus dá um tempo antes de nos julgar ou antes de permitir que a punição venha. Aquele povo teve 120 anos. Noé teve 120 anos para poder construir a arca e para também pregar enquanto construía. Deus, em sua misericórdia, sempre dá um tempo ao homem de arrependimento. Às vezes nós não temos 120 anos, mas com certeza tempo suficiente, porque Deus não é injusto. Mas aquele povo teve 120 anos e não ouviram. Quanto tempo durou o dilúvio? Choveu incessantemente por 40 dias e 40 noites. A terra ficou completamente com água 150 dias. Então, primeiro choveu. Você imagina, quando começa a chover todos os dias já é difícil. Agora imagina, você dentro de uma arca, com a sua família, cheio de animais, aquilo não deveria cheirar bem. Eu não sei o que Deus fez com aqueles animais para eles ficarem quietos, mas foram 40 dias chovendo, 40 dias, 40 noites. E depois que parou de chover, pronto, parou, desceu a água. Não. Ficou 150 dias a terra coberta por água. Aí nós vemos que depois da entrada de Noé com a sua família à arca, teve o tempo da chuva, teve os 150 dias que a terra ficou coberta. Até secar, sabe quanto tempo ficou? 1 ano e 10 dias. 1 ano e 10 dias dentro de uma arca. Você imagina o que pode ter acontecido ali? Você imagina o que deve ter acontecido entre os filhos e as noras, entre a esposa, entre aqueles animais? É interessante que, além de tudo, Deus dá uma ordem a um homem, numa época que as pessoas diziam que não havia chuva. Por isso que todos o consideravam louco. A terra nunca tinha ainda chovido até o dilúvio. Para aqueles, é lógico que existe sempre os teólogos que defendem isso, aqueles que defendem a ciência e tudo mais, mas nós acreditamos naquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que não tinha chuva nos moldes como a gente tem hoje, ou como teve a partir do dilúvio. Na verdade, eles dizem que havia uma capa de vapor da água que brotava da terra. E aí aquilo formava um efeito estufa. E sobre essa ótica a terra era irrigada por orvalho e nevoeiros. Mas a primeira chuva de verdade aconteceu a partir do dilúvio.
Então não foi só um chamado para fazer uma arca. Não foi só um chamado para falar para aquela geração corrupta. Mas era para falar algo que ia acontecer que eles nunca viram. Aí você vai vendo que a situação era cada vez mais difícil. Mas mesmo assim Deus achou o favor em Noé, que obedeceu, não somente em construir, mas em ficar 120 anos, insistindo de que aquilo que Deus disse que ia acontecer, iria acontecer. Então eu queria tirar 3 lições importantes que nós podemos. Vocês viram um pouco, nós poderíamos falar outras coisas sobre aqui, tanto de Noé e sua família, seria outra ministração, sobre a questão dos animais, sobre refazer a terra, mas não é esse o foco dessa mensagem. É dizer que em dias comuns, o Deus que tudo vê e tudo sabe, age sobre a terra e age em nosso meio e nos escolhe para poder fazer as coisas que Ele quer que nós façamos. 3 lições que eu gostaria que nós aprendêssemos. Em dias comuns, Deus pode nos chamar para fazer uma aparente loucura. Sabia disso? No dia comum, o Deus que tudo sabe, tudo vê, tudo conhece, e que tem o propósito de todas as coisas, Ele pode chamar a mim e a você, se acharmos favor e graça diante dEle, para fazer uma loucura. E talvez Ele até já tenha te chamado. Talvez aquilo que você faz, o seu ministério, o seu trabalho, alguma coisa que você faz pela direção de Deus, muita gente já deva ter falado, é loucura o que você está fazendo. Você acredita nisso mesmo? Você acha que isso vai dar certo? Mas o Deus de dias comuns pode chamar a mim e a você para uma aparente loucura. Nem sempre Deus chama os intelectuais. Nem sempre Deus chama os ricos. Nem sempre Deus chama os PhDs para uma missão específica. Pelo contrário, se nós lermos na Bíblia, o que Ele chamava? Pescadores, pastores de ovelha, prostituta, criança. Sabe por quê? Porque a glória não é do homem, a glória é tudo para Ele. Para que todos saibam, todos vejam, considerem, contemplem, entendam que a mão do Senhor fez isso. Então não é sobre o seu currículo que Deus vai te chamar, mas na verdade o que Deus chama são corações disponíveis e homens e mulheres que andam com Ele. Então o que eu quero dizer com esse primeiro ponto, que num dia comum, se já não aconteceu isso, pode acontecer de Deus chamar você para fazer uma aparente loucura. E não é porque você é bom, mas talvez porque o seu coração está disponível. Porque Ele viu em você que você anda com Deus e você está disposto a obedecer. Segundo, que eu queria que nós aprendêssemos, pode levar muitos dias comuns para terminarmos a missão que Deus nos chamou. Pode levar muitos dias comuns para que nós possamos terminar a missão que Deus nos deu. Por isso, persevere. Não foram 120 dias, foram 120 anos que aquele homem construiu a arca e provavelmente aquelas pessoas passavam zombando, deviam chamar ele de lunático, louco. Esse daí devia ser internado. Para que isso daí? Cara, esse é doido. Mas ele continuou a falar daquilo que Deus falava contra ele. Ele ia contra tudo e todos, mas ele perseverava. Por quê? É necessário obediência e perseverança para que nós possamos cumprir o propósito de Deus na contramão desse mundo. O que é que Deus tem pedido para você fazer? Como você tem reagido? Obediente? Perseverante? Ou os ventos contrários? Ou a contramão do mundo já está te desanimando? Quantos dias que faz que você está na sua missão? 120 dias? 1 ano e meio?
Mas eu tenho certeza que ninguém aqui está há 120 anos. Até porque nem duraremos tudo isso. Mas nós temos que aprender com a vida de Noé, que mesmo que aos olhos dos outros possa ser loucura as coisas que Deus nos pede. Mesmo que passe dias, porque você imagina, e aí Noé, e aquele negócio de dilúvio? Já passou mais uma semana, hein? Não vi nada. E passava mais um dia comum. E aí Noé? E aí o sogro e a sogra dos filhos de Noé falavam assim: ei, e o seu pai lá, continua com aquela loucura lá? Continua delirando? Continua insistindo naquele Deus que falou que vai julgar, que vai fazer? Ele continua fazendo isso? Mas Noé foi obediente e perseverante. Porque todo mundo ouviu. Ele cumpre a sua palavra porque ele é fiel a si mesmo. Ele cumpre a sua palavra porque ele é fiel à sua própria palavra. Aquilo que ele diz é. Em 2 Timóteo 2,13 diz: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Salmo 145:17 diz: o Senhor é justo em todos os seus caminhos e é fiel em tudo que faz. Hebreus 10:23 diz: aguardemos firmemente a confissão da esperança, pois quem prometeu é fiel. Josué 21:45 diz: de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Não. Nosso Deus é fiel. Se Ele liberou uma palavra sobre a sua vida, e se você continua andando com Deus, se você continua crendo e esperando, Ele é fiel para cumprir. Deus não brinca. Deus não desperdiça a sua palavra. Deus não fica uma hora eu acho, e depois eu fico pensando, não me arrependo. Não existe isso. Ele fala, Ele cumpre. Até porque Ele conhece o ontem, o hoje e amanhã. Se Deus disse, vai chover, chove. O que a gente pode concluir dessa história? Além de nós pensarmos aí nesses 3 pontos, e particularmente, é o que eu quero que mais vocês possam gravar, desse Deus que age em dias comuns. Eu quero que vocês gravem e estejam disponíveis para que em um dia comum, Deus te chame para uma loucura. E a loucura de Deus é uma delícia. Todo mundo te chama de doido, mas é uma delícia cumprir as loucuras de Deus. Porque você não faz nada sozinho, faz com Ele. E depois todos vêm e falam, e não é que essa loucura era verdade? Não é sobre dizer somente para você obedecer e perseverar, mesmo que demore. Eu e o pastor temos promessas que Deus nos deu desde quando nós nos casamos. E ele é mais esquecido de detalhes, mas eu, como escrevo tudo, então tenho promessas de 30 anos. E aí você poderia falar, você esqueceu? É ruim, hein? Mas não esqueci, porque vai cumprir. E vai cumprir. E tem umas que não cumpriram por falha nossa. Porque é a mesma coisa que fala assim, vai chover. E aí eu saio sem guarda-chuva. Se eu acredito que vai chover, eu tenho que sair de guarda-chuva. Então tem algumas coisas que não aconteceram na nossa vida, porque nós não fizemos a nossa parte. Mas tem promessas que é só dele mesmo. Mas eu creio que aquele que disse que vai chover,
faz chover. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a história de Noé e o dilúvio servem como um alerta, uma mensagem de esperança com relação às profecias dos fins dos tempos. Ela ensina que, embora o juízo divino sobre o pecado seja real, Deus sempre provê um caminho de salvação para os que são fiéis e vigilantes. Sabe o que é mais importante da vida de Noé e da história de Noé, de Gênesis? É quando nós vamos para Mateus, no capítulo 24, do 36 a 42. Cristo compara a sua segunda vinda aos dias de Noé. Assim como naquela época a humanidade seguia sua rotina, seus dias comuns, comendo, bebendo e casando-se de forma indiferente, o mundo será também surpreendido nos fins dos tempos. Será em um dia comum. Nós ficamos achando que quando Jesus voltar, num dia antes, nós crentes vamos começar a sentir alguma coisa estranha, sabe? Porque Deus avisa seus profetas. Então, Bruno, os crentes já vão ficar tudo preparado, porque Deus vai avisar antes, porque assim dá tempo. Não, será num dia comum. Será como o ladrão. Você sabe o dia que o ladrão vai chegar na sua casa? A Bíblia diz que não, porque senão você se prepararia. Então, nós não sabemos um dia, porque será um dia totalmente comum. Talvez se for de manhã, você saiu para o trabalho, deu um beijinho na esposa, deu um beijinho na Maju, e foi para casa. E espero que não volte, porque Jesus veio e você subiu, Bruno. Porque se ficar, não vai achar a Mariana e a Maju. Será num dia comum, que você foi para a escola. De repente a professora sumiu. Muitos dos seus amigos sumiram. E você viu que alguma coisa que você já tinha ouvido aconteceu. Eu estava viajando de avião. O piloto sumiu. Agora vou morrer. Melhor morrer mesmo, porque já foi para o inferno. Você não subiu. Se o piloto sumiu, tem que sumir também. Se você não sumiu, é porque você não estava preparado para esse dia comum, que iria acontecer aquilo que os outros disseram que é loucura, o que os outros dizem hoje que é loucura que vai acontecer. Eu quero ler com vocês Mateus 24, para que a gente termine. Mateus 24, do 36 ao 42. Legal, né? Do 36, obrigada, Minara, eu queria que você andasse um pouco. Se você quiser abrir, ou então você acompanhe eu lendo. Mateus 24, do 36 ao 42, diz assim: Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, Jesus, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, nos dias comuns, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Fico imaginando você entrando no casamento e de repente a noiva sumiu e o noivo fica olhando: onde foi essa mulher? E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Pior são os que não vão perceber. Imagina nós pregando aqui na igreja, o negócio está rolando solto lá fora, e estou eu, o pastor e toda a igreja aqui, sem saber. Misericórdia, Jesus, eu sei que não vai acontecer isso. Porque se acontecer é porque eu e o pastor não somente não fomos, como vocês também não.
Ou casas que talvez estejam num dia comum, todo mundo desviado, todo mundo fora da presença de Deus, só vão perceber que aconteceu alguma coisa, televisão desligada, quando começar a ouvir barulho, gritaria ou alguma coisa assim. Eu sou daquela que crê que a igreja vai subir antes, e não vai ver nada da bagunça que vai acontecer, nem de tribulação, mas será num piscar de olhos. A trombeta vai tocar, e não vai dar tempo, não vai dar tempo de fazer uma oração rápida, porque será como nos dias de Noé. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Vigie, porque nós não sabemos que dia virá o nosso Senhor. Eu vou fazer amanhã eu resolvo esse problema. Amanhã eu paro com esse problema. Amanhã pertence ao Senhor. Amanhã para mim, para você, é um dia comum. Mas amanhã pode ser o dia comum que Deus escolhe para voltar. E aí, será como no dilúvio. Começou a chover, tudo bem. Mas e quando começou a inundar? Eles ainda tiveram ali, a inundação, mas já era tarde, porque a porta da arca já havia fechado. Por isso eu quero falar, e não tem como falar de Noé sem falar dos fins dos tempos. Não tem. E a minha palavra é: sejam vigilantes e constantes. Não brinca, não. Eu tenho ficado muito, e não é pouco, mas muito triste com os gatos pingados que têm vindo à igreja. Quinta-feira nós não pudemos vir. O pastor foi buscar minha sogra. Chegou quase na hora do culto e deu um problema no telefone dela, ele teve que resolver, porque no outro dia não seria possível. Sabe quantas pessoas tinham aqui? 15 pessoas. 15 pessoas. Uma quinta-feira comum, que teve louvor, que teve ministração da palavra. Se Jesus tivesse vindo quinta-feira, ai, pastora, que coisa, não é porque eu não vim no culto que eu não subiria. Não. É que a Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriariam. E nós temos o hábito de sempre achar que as palavras é para o mundo. Mas quando a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriariam, não é para o mundo, é sobre a igreja. O nosso amor se esfriaria, porque o deles nem amor eles têm, já está frio. Não vai esfriar aquilo que já é frio, ou aquilo que não é o amor verdadeiro. O amor de muitos se esfriariam é o nosso amor. São as nossas distrações, são as nossas preguiças, são as nossas negociações, são as nossas desvalorizações, são os nossos descompromissos, são as nossas brincadeiras em dias comuns. E aí? Mantenha a fidelidade, mesmo em meio à zombaria. Talvez muitos possam falar para você: você acredita mesmo nesse negócio que o mundo vai acabar? Você acredita mesmo nesse negócio que Jesus vai voltar? Você acredita mesmo nessa Bíblia que os homens que escreveram? Você acredita muito nesse negócio de crente? É melhor você ser zombado do que ficar para trás. Que você passe sendo zombado por essa terra, mas aceito pelo Senhor quando a trombeta tocar. Um dia a porta da arca vai se fechar. E pode bater. E pode querer arrombar. E pode chorar. Mas, Senhor, eu conheci a Tua palavra. Mas, Senhor, eu fui fazer isso. Mas, Senhor, eu dava dízimo. Hipócrita, você era igual fariseu, dava só porque queria aparecer.
Mas, Senhor, foi só 2 meses que eu não dei. Você era desobediente, só fazia o que queria. Mas, Senhor, é que eu não gostava de levantar cedo para aprender o Bruno lá, ensinar sobre o Sermão do Monte. E é por isso que você não vigiou. É por isso que você levou a vida que levou. Mas, Senhor, eu trabalho a semana toda. Quinta-feira é meu dia de folga. Pois é, por isso que você se enfraquece. Porque você come uma vez por semana. E não é nem na tua casa, é quando você vai no culto à noite. E ainda quando gosta da mensagem. E você vai e eu vou, levando dias comuns. Como se nada fosse acontecer. Se Ele prometeu que vai voltar, Ele vai voltar. Você acredite ou não, eu acredite ou não, eu me preparando ou não, num dia comum desses, Jesus vai voltar. E aonde você vai estar? Já dentro da arca? Já sendo levado? Ou você vai esperar a água bater para acreditar que Jesus voltou? E eu e você ficamos. Eu queria que você ficasse em pé.